E aí, pessoal, como são as coisas? Bem-vindos de volta da Deep Dive. Opa, e aí? Preparados para mais um mergulho profundo com a gente? Hoje a gente vai desvendar um tema que eu tenho certeza que tá na cabeça de todo mundo aqui no Brasil. Inflação. Essa ninguém escapa. Tipo, quem nunca foi no mercado e se assustou com o preço das coisas, né? Ou então, na hora de pagar as contas, parece que o dinheiro evaporou. Pois é. E a gente sabe que o IPCA, né, aquele índice que mede a inflação, dando uns pulinhos aí, mostrando que a gente está perdendo poder de compra. Ou seja, a gente precisa de cada vez mais dinheiro para comprar as mesmas coisas de antes. Exatamente. E essa é uma questão que afeta diretamente o nosso bolso e principalmente os nossos investimentos. A gente precisa entender como a inflação impacta os nossos investimentos, né? Sim. E como a gente pode proteger nosso rico dinheirinho. Isso aí. E é exatamente isso que a gente vai fazer nesse Deep Dive. A gente vai se aprofundar em como a inflação afeta diferentes tipos de investimento aqui no Brasil. Isso aí. E mais importante ainda, a gente vai te dar um arsenal de estratégias para você se proteger e continuar investindo com segurança. Beleza. Então, bora começar desvendando esse mistério da inflação brasileira. A primeira pergunta é: o que faz os preços subirem tanto por aqui? Boa pergunta. A inflação no Brasil é um fenômeno complexo, viu? Não é simples assim, né? Não é. Tem vários fatores. Vários fatores influenciam. Um dos principais é a lei da oferta e da procura, sabe? Ah, sim, claro. Quando tem muita gente querendo comprar um produto e a oferta desse produto é limitada, os preços tendem a subir. Tipo, quando tem um novo videogame, todo mundo quer e aí o preço vai lá para cima. É isso aí. Essa é a chamada inflação de demanda. Mas não para por aí, né? Tem mais? Tem mais. Os custos de produção também influenciam bastante. Ah, Quando as empresas têm que pagar mais caro pela matéria-prima, pela energia, pelos salários dos funcionários, elas acabam repassando esse aumento por preço final dos produtos. faz sentido. É a famosa inflação de custos, né? Isso aí. Inflação de custos. E o governo, você acha que tem alguma influência nisso? Ah, com certeza. As políticas do governo também impactam a inflação, né? Com certeza. As políticas monetárias e fiscais, principalmente. Por exemplo, se o governo decide imprimir muito dinheiro, Isso. Muito dinheiro em circulação. sem ter um aumento na produção de bens e serviços, o que acontece? Acontece que a gente tem mais dinheiro circulando, mas a mesma quantidade de produtos. Aí cada real vale menos. Exato. E o resultado? Inflação. Inflação na certa. E o gasto público descontrolado também pode aumentar a inflação, certo? Pode sim. Quando o governo gasta muito, ele acaba aquecendo a demanda. As pessoas têm mais dinheiro para gastar, né? Isso. E se a oferta não acompanha, a gente já sabe o que acontece. Inflação. Lá vem ela de novo. Mas a gente viu que não tem só um tipo de inflação, né? É verdade. E essa diferença é importante na hora de pensar nos investimentos. Muito importante. Cada tipo de inflação pode ter um efeito diferente nos seus investimentos. Você já falou da inflação de demanda e da inflação de custos. Mas tem um outro tipo, né? Sim, a inflação inercial. Inercial! Que nome diferente! Me explica melhor como ela funciona. É como se fosse uma memória da inflação passada, sabe? Interessante. Tipo assim, as pessoas e as empresas já esperam que os preços vão continuar subindo. E aí, elas agem como se isso já fosse acontecer. As empresas já aumentam os preços por precaução. Entendi. Os trabalhadores pedem aumento de salário para compensar a inflação que eles acham que vai vir, Nossa, é um ciclo vicioso, né? né? E essa expectativa de que a inflação vai continuar acaba, de fato, alimentando a inflação. Uma loucura. Parece que a gente não consegue se livrar dela, né? É um desafio e tanto. E sim, ela impacta seus investimentos. Falando em investimentos, como a inflação afeta a renda fixa? Aqueles investimentos mais tradicionais, sabe? A renda fixa, principalmente os títulos com taxas prefixadas, sofrem bastante com a inflação alta. Por quê? Imagina que você investiu num título que te paga 10% ao ano. Mas a inflação disparou para 15%. No final das contas, você até teve um ganho, mas ele foi menor que a inflação. Ou seja, meu dinheiro rendeu menos do que a inflação comeu. É isso aí, seu poder de compra diminuiu. Poxa, que chato. E as ações, como ficam nessa história? O impacto nas ações é mais variado. Depende muito do setor da empresa. Entendi. Algumas empresas conseguem repassar o aumento dos custos para o preço final dos seus produtos ou serviços. Tipo, se a matéria-prima fica mais cara, elas aumentam o preço do produto final, né? Exato. E aí elas não perdem tanto em termos de lucro. Faz sentido. Essas empresas tendem a se sair melhor em cenários de inflação. Mas e as outras? Já outras empresas
principalmente as que vendem produtos ou serviços mais sensíveis a preço, podem ter mais dificuldade em repassar os custos. Elas acabam perdendo lucro, né? Podem até ter prejuízo. Complicado. E aqueles investimentos que a galera considera mais seguros, tipo imóveis e ouro? Esses são os clássicos, né? Eles realmente protegem o dinheiro da inflação. Sim, historicamente eles são considerados bons hedges contra a inflação. Legal. Os imóveis, por exemplo, tendem a se valorizar em períodos de inflação. O aluguel também costuma subir, né? Isso, acompanhando a inflação. Já o ouro é visto como uma reserva de valor. É tipo um porto seguro, né? É isso aí. As pessoas correm para ele quando a economia fica instável. Mas é importante lembrar que nenhum investimento é 100% garantido, né? Exatamente. É fundamental analisar cada caso com cuidado. Beleza. Agora, me fala uma coisa. Quais setores da economia brasileira costumam se dar bem quando a inflação está alta? Boa pergunta. Alguns setores se beneficiam ou sofrem menos com a inflação. Um exemplo é o setor de commodities. Entendi. Petróleo, mineração. Os preços desses produtos costumam subir em dólar. E com dólar alto, eles lucram mais em reais, né? Isso. Outra área que costuma se sair bem é o setor financeiro. Os bancos, né? Isso. Eles conseguem ajustar as taxas de juros que cobram nos empréstimos. E com juros mais altos, eles ganham mais, né? É isso aí. E como já falamos, o setor imobiliário também tende a se beneficiar. Imóveis se valorizam, aluguéis sobem. Exatamente. Então, quem investe nesses setores pode ter boas oportunidades em momentos de inflação. Interessante. Mas agora vamos ao que interessa. Quais as melhores estratégias para proteger nosso dinheiro da inflação? A primeira e mais importante é a diversificação. Essa eu já conheço. Não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Exatamente. Distribua seus investimentos entre renda fixa, renda variável e imóveis. E até investimentos internacionais, né? Isso. Diversificar é fundamental. Legal. E além da diversificação, o que mais a gente pode fazer? Uma estratégia muito eficaz aqui no Brasil é investir no Tesouro IPCA+. O famoso Tesouro IPCA+. Muita gente fala dele, mas nem todo mundo entende direito como ele funciona. É verdade. Explica pra gente, por favor. O Tesouro IPCA+, é um título público emitido pelo governo federal. A grande vantagem dele é que o rendimento está atrelado à variação do IPCA. Aquele índice que a gente falou lá no começo, né? Isso. Mais uma taxa de juros prefixada. Então, se a inflação for de, 5%, meu investimento vai render pelo menos esses 5%. No mínimo. E ainda tem a taxa de juros extra, que garante um ganho real acima da inflação. Nossa, que legal. É como se meu dinheiro estivesse protegido da inflação e ainda rendesse um pouquinho mais. Exatamente. É por isso que ele é tão recomendado para quem quer se proteger da inflação. Principalmente pensando no longo prazo, né? Sim, para aposentadoria, por exemplo, ele é uma ótima opção. Show de bola. Além do Tesouro IPCA+, quais outras opções a gente tem? Fundos imobiliários também são uma boa alternativa. Eles investem em imóveis, né? Isso. E os aluguéis costumam acompanhar a inflação. Então, o rendimento do fundo acompanha a inflação também. Exato. Outra opção são as ações de empresas de setores mais resilientes à inflação, como a gente já conversou. Legal. E investir em ouro ou em ativos internacionais também ajuda a se proteger. Sim, o ouro pode ser um porto seguro em momentos de turbulência. E os investimentos internacionais diversificam a carteira, né? Isso, e podem oferecer proteção contra a desvalorização do real. Muito bom. Então, além de escolher bem os investimentos, o que mais a gente precisa fazer para se proteger da inflação? É importante acompanhar de perto as decisões do Banco Central, principalmente em relação à taxa básica de juros, a Selic. Por que a Selic é tão importante? Porque ela influencia diretamente a inflação e os investimentos de renda fixa. Entendi. Ficar de olho nos comunicados do Banco Central e nas projeções para a inflação é fundamental para tomar decisões mais inteligentes. Beleza. Então, resumindo, a gente precisa diversificar os investimentos. Isso. Considerar o Tesouro IPCA+, ficar de olho na Selic. Sim. E buscar setores que se beneficiam da inflação. Perfeito. Acho que com essas dicas, o pessoal já está mais preparado para enfrentar a inflação, né? Com certeza. Informação é a chave para tomar boas decisões. E a principal mensagem que a gente quer deixar hoje é que a inflação não precisa ser um bicho de 7 cabeças. É isso aí. Conhecendo as causas, os impactos e as estratégias de proteção, a gente pode controlar a situação. E proteger nosso patrimônio. Exatamente. E para finalizar, fica a pergunta para você que está nos ouvindo. Sei. Pensando em tudo que a gente conversou hoje, quais empresas ou áreas de investimento aqui no Brasil você acha que vale a pena dar uma olhada mais a fundo? Boa pergunta. Fica aí o desafio para vocês. A gente se encontra no próximo Deep Dive. Valeu.